Bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa. Em nome do coordenador, Dr. Carlos Gouveia, cumprimento todos os membros. Queria cumprimentar também os palestrantes, os demais palestrantes que me antecederam e toda a plateia aqui que está nos assistindo, e em especial a minha amiga da Conitec, Eliette, que é uma companheira de longa data na questão da tecnologia e inovação tecnológica na Conitec, que vem trabalhando aí nesses novos modelos e como é que a gente pode avançar no setor de saúde no Brasil. Me coube aqui falar sobre inovação tecnológica na saúde suplementar. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma das agências de saúde do Brasil. Logo depois, nós vamos ter a nossa agência irmã, a Anvisa, que também vai apresentar aqui as suas iniciativas. Tivemos representantes do Ministério da Saúde. Então, é muito importante quando a gente, os órgãos do governo estão juntos pensando nessa discussão e inovação de tecnologias. Então, é um tema muito importante. Tenho certeza que todos nós vamos sair daqui um pouco mais, com mais dúvidas, com mais perguntas, mas isso é bom, porque só quem sabe perguntar é quem conhece o tema. Não que a gente vai sair com todas as respostas, mas a gente vai entender um pouco mais sobre inovação de tecnologias, setor saúde e como cada um, nas nossas ações, no nosso cotidiano, pode influenciar para que a gente tenha um Brasil mais competitivo, um Brasil mais inovador, voltado para a saúde dos brasileiros. É esse o nosso objetivo. Então, todos nós estamos aqui pensando em qualidade, pensando em acesso, pensando em dar o melhor para os brasileiros que precisam dos sistemas de saúde. Então, o sistema de saúde no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, e dentro do sistema de saúde nós temos a saúde suplementar, que são os planos de saúde, né? Que isso pode, na nossa Constituição, isso é previsto, e também há a possibilidade do desembolso direto, que seria uma outra forma, outra fonte de financiamento do setor saúde. Dentro da atuação da ANS, nós temos uma atuação econômica, principalmente nas empresas de planos de saúde e na rede de prestadores do setor saúde, uma regulação assistencial, e é dessa que eu vou me basear aqui nessa apresentação, uma fiscalização setorial e uma indução de qualidade para aumentar a eficácia e eficiência desse setor. E a inovação está nesse sentido. É como nós podemos inovar com tecnologias para que a gente tenha os melhores resultados. É por isso que nós estamos aqui hoje discutindo essas avaliações. Eu vou mostrar um pouco os dados do setor. Hoje nós temos 47,8 milhões de beneficiários, de pessoas com planos de saúde no Brasil. Essa dispersão é muito heterogênea. Nós temos um país de uma dimensão aí continental. Eu acabei de pousar, eu voltei de Manaus. Eu estava 2 dias no encontro ANS na região norte e centro-oeste. Então, às 6h30 da manhã, eu pousei aqui, vim, demorei esse tempo todo, porque lá tem 2 horas de diferença, para você ver como é um outro país. Quando a gente vai para uma região norte, não sei se tem alguém aqui da região norte, é uma outra realidade. Então, nós precisamos entender o país com toda a sua diversidade e toda essa realidade. Temos também a estrutura etária da nossa população, tanto a população brasileira quanto a população de planos de saúde. E a gente pode já ver que tem uma grande população economicamente ativa nos planos de saúde, porque a maior parte desses planos são planos coletivos e empresariais, quase 66%. Temos um perfil de mercado
que tem grande sinistralidade, né? Tem receitas, despesas assistenciais, administrativa, mas uma sinistralidade de quase 85%. Sinistralidade é o uso, a frequência de uso, de utilização desses procedimentos. E quando a gente vê o atendimento assistencial em 2016, no ano passado, como foi, nós tivemos 7,8 milhões de internações, 796 milhões de exames complementares, quase 70 milhões de terapias, 56 milhões de consultas médicas. Então, é um volume muito grande de produção de saúde e de prestadores envolvidos, tanto hospitalares como ambulatoriais, no sistema de saúde suplementar. Esses são alguns indicadores, como distribuição de consultas médicas por especialidades, que nós acompanhamos. Esse daqui não apareceu, deve ter tido um problema. Esse daqui são outros dados que a gente tem de tomografias e ressonâncias. No Brasil, a gente tem um alto índice de exames que muitas vezes são desnecessários. Então, a gente faz muito exame e a gente repete muitos procedimentos que muitas vezes não eram necessários. Então, a gente tem que discutir essas questões e pensar em novos modelos mais cuidadores e uma rede mais integrada de saúde. Senão, a gente vai ter, como em relação ao parto, que nós sabemos, nos planos de saúde, quase 85% dos partos são cesarianas. A gente tem uma epidemia de cesarianas. O que era para ser normal, a gente tem a cesariana. E essa é uma questão que a gente precisa discutir. Quando a gente olha esses dados, a gente precisa pensar em políticas públicas para rever esses modelos, inclusive rever o modelo de remuneração. Hoje, o modelo de remuneração está voltado para a produção de procedimentos. E é claro que a gente vai ter um grande número de procedimentos, porque a remuneração hoje é fee for service, é de procedimento. A gente não olha o resultado em saúde. Então, a gente precisa voltar para fazer uma discussão sobre o resultado em saúde. Esses são dados da ANS, que a gente acompanha, o perfil de reclamações por temas. Então, a negativa de cobertura é a maior causa, né, de reclamações nos planos de saúde. A gente vem acompanhando isso ao longo dos anos. E nós temos o rol de procedimentos, que é a cobertura obrigatória nos planos de saúde, e a negativa se dá em relação a esses procedimentos. Ele é revisto a cada 2 anos. Nós acabamos de publicar o novo rol, e eu vou mostrar para vocês como foi todo esse processo. Nós temos critérios de priorização para a incorporação. Utilizamos as ferramentas de avaliação de tecnologias de saúde. O doutor Arthur apresentou aqui muito bem todas essas discussões. A saúde baseada em evidência. Criamos o CoSaúde, que é o comitê que faz essas discussões com especialidades, com os órgãos de defesa de consumidor, Ministério Público, representantes de operadoras, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, que participa também com essas discussões. E utilizamos muitos dados do CONITEC. Então, nós também somos membros do CONITEC, desde o início somos do CITEC, participamos da Política Nacional de Incorporação de Tecnologia, quando foi lançado. Então, estou na ANS desde 2001 e acompanhei todo esse processo. O marco legal, a lei, isso foi um grande avanço para a nossa sociedade, quando tivemos a criação da CONITEC e o marco legal. Isso dá maior previsibilidade, mais transparência e, o que é mais importante, participação da sociedade. Quando a gente tem a consulta pública, a gente pode participar e a gente faz essa discussão com toda a sociedade. Isso é importantíssimo para que a gente possa tomar uma decisão mais adequada, escutando todos os atores. No rol de procedimentos também, ele vai para a consulta pública. Ele é um rol que ele prioriza em relação à existência de dados epidemiológicos, a existência de insumos e matérias-primas em todo o país, os desfechos clínicos de resultados, a rede de prestação de serviços, a avaliação de estudos econômicos. Isso é importantíssimo para a gente avaliar, e esse impacto ele é avaliado a cada incorporação. O processo de revisão do rol, depois, ele passa para a consulta pública, antes da publicação. No nosso site, no www.ans.gov.br, nós temos lá todo o material.
transcritos, as discussões que nós fizemos no grupo técnico, foram 16 reuniões do ano passado para cá, 16 reuniões. Cada reunião, nós temos a ata, temos as apresentações, tudo disponível para a gente poder discutir. A melhor utilização do recurso que dispomos, ela precisa de uma base técnica de conhecimento científico e tecnológico. Então, no nosso país, a gente não tem uma lacuna, a gente tem um abismo muito grande entre o que é produzido de conhecimento e o que realmente é aplicado. Precisamos cada vez mais capacitar os profissionais de saúde e os gestores nessas áreas, tanto gestores públicos como gestores privados. Então, isso é fundamental, a gente fazer essa capacitação. Então, eu fiz questão de estar aqui hoje, apesar de ter vindo de outro lugar, chegado de madrugada, porque é esse o momento que vocês estão sendo capacitados, é esse o momento que a gente tem para trocar, para escutar e para fazer essa rede de pessoas disseminando o conhecimento. Então, isso é fundamental. Para a melhor utilização dos recursos na assistência, a gente também precisa pensar, como eu falei, no uso excessivo, que a gente chama overuse. E hoje a gente tem o uso excessivo de antibióticos, tranquilizantes. Muitos de vocês têm familiares que usam essas medicações indiscriminadamente. Em alguns casos, a gente tem um uso insuficiente, né? Existem evidências, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, o uso precoce de aspirina e beta-bloqueadores, e muitas vezes isso não é feito. Então, isso também nós temos uma insuficiência, inclusive, de uso, e, outras vezes, o uso inadequado de algumas tecnologias, como uma cesariana não adequada, que a gente tira o bebê antes da sua completa formação fetal e causa uma prematuridade iatrogênica. Esse bebê, às vezes, tem problemas respiratórios, precisa ficar numa UTI neonatal desnecessariamente. Ela poderia ir até o final da gestação, entrar em trabalho de parto e ter um parto normal. Então, essas são discussões que precisamos ter. E não adianta só a gente acreditar e a gente achar que sabe. A gente tem que mostrar isso através dos estudos. Os estudos estão aí para isso. Precisamos ter análises críticas desses estudos, isso é importantíssimo, mas temos muitos estudos que podem ajudar a gente na tomada de decisão. E a prática baseada em evidência é isso, é tomar a decisão de forma adequada com informação. Antigamente, a gente não tinha tanta informação. Então, hoje, quando eu digo que um profissional de saúde que não sabe ler criticamente um artigo, é como se fosse um médico de antigamente que não sabe examinar o paciente e não sabe aferir uma pressão arterial. Hoje, nós precisamos, desde as escolas médicas, as outras escolas de saúde, também ensinar como ler um artigo científico e como traduzir isso na sua prática clínica. É claro que essas questões precisam ser colocadas no nosso sistema. Muitos artigos nós temos de outros países e precisamos discutir isso no nosso país. Quais são os valores e preferências dos nossos pacientes? Eles precisam estar nessa discussão com a gente, com os gestores, para a gente poder avançar. Então, a participação dos pacientes nessa discussão é fundamental. E, para isso, a gente precisa dar informação, dar conhecimento, para que ele possa também tomar a melhor decisão junto com os profissionais de saúde. Na avaliação de tecnologias na saúde suplementar, nós temos, na revisão do rol, grandes desafios. Um deles é o gerenciamento dos conflitos de interesses. Temos vários atores que têm conflitos de interesses claros. Precisamos deixar isso claros e transparentes. Temos que estabelecer padrões de conformidades nas solicitações para incorporação de tecnologias no rol. O estabelecimento de critérios de priorização. Então, tudo isso nós temos avançado, mas precisamos sempre estar aprimorando. E uma maior participação, como eu falei, das entidades representantes dos consumidores, também as sociedades médicas, que são as que mais demandam, precisam se apropriar dos conceitos de avaliação de tecnologias para que a gente tenha um diálogo qualificado no setor.
Como eu falei, o valor em saúde, o desfecho em saúde é importantíssimo. A gente ter o resultado dessa discussão ao incorporar uma tecnologia, qual é o resultado que a gente espera, além de avaliações econômicas robustas aplicadas ao setor de saúde suplementar. Os gastos em saúde, todos os meus antecessores mostraram aqui, vêm aumentando ao longo dos anos, porque nós estamos envelhecendo mais, e isso é bom. Todos nós brasileiros estamos tendo uma expectativa de vida maior. Temos mais doenças crônicas não transmissíveis, mas precisamos viver com qualidade. Então, esse é um grande desafio do setor de saúde. Como nós vamos produzir saúde, discutindo qualidade, centrado no paciente, utilizando evidências, uma gestão clínica eficiente. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter o engajamento de todos os atores nesse sentido. Então, o papel da ANS ele trabalha muito em relação à mediação, à regulamentação, à garantia do equilíbrio no mercado de saúde suplementar, o fomento à qualidade e sustentabilidade. Em virtude disso, nós trabalhamos com pesquisas. Então, o Vigitel é uma pesquisa do Ministério da Saúde, que a gente trabalha com fatores de risco. Então, nós podemos ver que, no Brasil, as pessoas com planos de saúde, houve uma redução do tabagismo, em virtude de todos os avanços e políticas de combate ao tabagismo que o Brasil teve nos últimos anos. Então, nós conseguimos diminuir o tabagismo. Por outro lado, nós ainda somos um país de inativos e sedentários. E, com isso, nós estamos nos tornando um país com obesos e excesso de peso. Essa é uma discussão muito importante, porque isso impacta na nossa sociedade. Então, quando a gente começa a ver os números de cirurgias bariátricas no setor de saúde suplementar, o aumento do número, doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, cânceres, doenças osteoarticulares, todas relacionadas aos hábitos de vida que nós temos. Esses são dados do Vigitel 2016, está disponível no nosso site. Nós temos todos esses indicadores que a gente acompanha e a gente repensa o modelo de atenção à saúde. Quais são esses desafios da transição nutricional? Nós estamos nos tornando um país de obesos e estamos vivendo mais, mas isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Uma falta de informação. Se a gente não tiver informação, a gente não consegue tomar uma decisão, e todos nós tomamos decisões no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Precisamos de informações para tomar a decisão mais acertada. Não quer dizer que a gente não vai errar. Podemos errar, mas com informação, com dados, a gente vai poder priorizar e poder acertar melhor nas nossas decisões. O cuidado em saúde ele precisa ser voltado para o paciente, ele tem que refletir a discussão grande sobre como o modelo ele está implementado. Hoje nós temos uma polifarmácia, múltiplas especialidades, interações medicamentosas muito grandes, iatrogenias, e isso leva a uma descoordenação do cuidado. Então, como é que, dentro da saúde suplementar, a gente percebe isso? Os pacientes vão na emergência, saem da emergência, reinternam. Como é que isso está desconexo com o cuidado em si? Como é que a gente deve discutir isso? Então, se o cuidado não for centrado no paciente, de acordo com as necessidades dele, a gente não vai sair dessa avaliação. E no setor de saúde suplementar, com as operadoras, nós estamos tendo algumas experiências bastante exitosas. Eu estava agora, então, como eu falei, em Manaus, e estava discutindo com operadoras da região, e elas estavam apresentando experiências excelentes em relação ao cuidado do idoso, atenção primária, atenção à saúde da mulher, cuidados em relação à obesidade, o pré-operatório da cirurgia bariátrica, o pós-operatório, um acompanhamento de perto desses pacientes. E esses resultados a gente quer multiplicar. Então, são ações de promoção e prevenção que a ANS vem estimulando em várias linhas. A saúde mental também é outra linha importante que tem um impacto muito grande no setor de saúde.
Nós temos altos índices de depressão, e isso é comum na nossa sociedade, mas muitas vezes isso não é diagnosticado, e muitas vezes isso passa desapercebido nas consultas com outras especialidades, e a gente só vai ver quando chega na psiquiatria. E isso a gente pode atuar antes de ter uma depressão mais grave. O combate ao excesso de peso, para a gente, esse ano nós elencamos como um foco de ação. Vamos lançar um manual com diretrizes no dia 14 de dezembro, em relação ao enfrentamento. E também nós acabamos de lançar, no Laboratório de Inovações, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a OPAS, experiências em atenção primária na saúde suplementar. Recebemos 43 experiências de operadoras de todo o país. 12 delas foram selecionadas e vão participar de uma publicação com a OPAS. Então, é uma parceria que nós temos com a Organização Pan-Americana de Saúde de experiências na saúde suplementar. Experiências que têm os atributos da atenção primária, de acesso do primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, de longitudinalidade, de integralidade e coordenação do cuidado, que é o que a gente percebe no sistema de saúde, e a gente precisa discutir isso com as operadoras de planos de saúde. No Brasil, a atenção básica ela vem sendo desenvolvida nos programas de saúde da família, e a gente vê que nos planos de saúde também isso já começa a ser revisto e a ser avaliado. Precisamos discutir os desfechos, indicadores. Então, esses projetos eles são medidos, eles são avaliados e eles são coordenados a cada ano. Então, a gente monitora esses projetos para que a gente possa ter o resultado. Isso daí foi a divulgação que nós fizemos semana passada, e faz parte da divulgação de conhecimentos técnicos. Aqui são outros dados que também nós temos no nosso site, de publicações eletrônicas, que vocês podem baixar se tiverem interesses, e projetos de sustentabilidade com as operadoras, inclusive de segurança do paciente. De desafios e oportunidades, nós temos o desenvolvimento de um registro eletrônico em saúde. Isso é ação com o Ministério da Saúde, para que a gente tenha um registro único. Então, que cada um de nós possamos ter nos nossos celulares, nos nossos aplicativos, as nossas informações de saúde. A gente não precisa ficar repetindo o exame. Então, se hoje o médico pede, Carla, você tem que fazer uma mamografia anual. Eu não sei quando eu fiz a minha última mamografia. Eu vou ter que procurar em casa. Eu não sei o resultado da mamografia. Eu não sei quanto é que estava o meu colesterol e o meu triglicerídeo, a última medida. E a gente precisa ter essa informação. Essa informação é do usuário. Essa informação é nossa. É de cada um de vocês. A gente precisa ter essas informações. Então, o Registro Eletrônico de Saúde ele trabalha em relação a isso. Essa integração com o Sistema Único de Saúde é fundamental para a gente potencializar as ações e priorizar. Temos que ter qualidade e acesso nos planos de saúde, uma melhor precificação desses produtos, o conhecimento do perfil epidemiológico da população, para a gente gerar sustentabilidade no setor de saúde, o empoderamento do consumidor, que ele precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres, e uma mudança do modelo assistencial, que são essas iniciativas que a gente está trabalhando. Eu acho que era isso, e eu estou aberta aí para ficar aí com vocês e tirar as dúvidas. Muito obrigada.